Que é o seguinte, ó. Como eu falei, os condutores eles têm essa característica de, por menor energia, né? Os íons positivos eles tendem a se afastar uns dos outros, tal. E a tendência desses íons é se acumular nas bordas do material, tá? De modo que aqui dentro, a gente não tem cargas e qualquer gaussiana que eu traçar aqui dentro, ó, ela vai ter carga interna zero, fluxo zero e, consequentemente, campo interno zero, tá? Campo interno zero. É isso que está mostrando aqui na figura, ó. O campo interno é zero no interior do condutor. Mas e se esse condutor tiver uma cavidade, tá? E se esse condutor tiver uma cavidade? De novo, ó. Como ele é um condutor carregado, tá com a carga QC aqui, as cargas se acumulam nas bordas, tá? Aqui dentro não vai ter nada. Se eu traçar uma gaussiana aqui, ó, em torno dessa cavidade, não tem carga aqui dentro é zero. De novo, o meu campo elétrico aqui é zero, tudo é zero, tá? Fluxo zero, campo zero. É a mesma coisa que eu acabei de falar ali atrás. Porém, o livro ele faz uma outra situação, quando você coloca uma carga dentro dessa cavidade, tá? Se você colocar uma carga dentro dessa cavidade, de novo, traça uma gaussiana em torno dessa cavidade, tá? Esquece esse sinal de menos aqui, traça uma gaussiana em torno dessa cavidade. Como o nosso é um condutor, como eu falei, as cargas tendem a se acumular nas bordas. Aqui vai ser sempre zero o campo elétrico, tá? Sempre zero. Mas agora tem um diferencial aí, ó. A gente tem uma carga elétrica aqui dentro, tá? Porém, a gente sabe que aqui não vai ter campo elétrico nessa região, porque é um condutor eletricamente equilibrado e essas cargas estão todas nas bordas e ele não vai ter carga, não vai ter campo elétrico aqui, tá? Como é que fica a nossa configuração, ó? Se o fluxo aqui vai ser zero, porque não tem, pelos motivos já explicados, né? O campo elétrico aqui vai ser nulo, tá? O campo elétrico nessa superfície gaussiana vai ser sempre zero, pelo fato de disso aqui ser um condutor e dentro dos condutores, né, na parte interna não ter campo elétrico, tá? Como a gente já falou. Porém, como tem a carga aqui dentro, eu faço o seguinte, ó. O fluxo total através dessa gaussiana aqui, ele é integral de E escalado em A, né? E isso é igual a carga interna líquida, né, sobre ε0, tá? E como eu disse que esse fluxo é zero, na verdade esse campo elétrico é sempre nulo, qualquer ponto aqui em cima dessa gaussiana, o campo elétrico é nulo, tá? Então, esse fluxo é zero. Então a minha carga interna líquida vai ser zero. O que é que isso significa? Se eu tenho uma carga aqui que não é zero, esse condutor tem que criar uma carga oposta a Q, tá? De mesmo módulo, mas com sinal contrário. Então, por isso, né, seguindo esse raciocínio da lei de Gauss, por isso deve haver então um acúmulo de cargas negativas aqui nas paredes internas dessa cavidade, com valor igual a menos Q. De modo que quando a gente soma o Q dessa carga interna com esse menos Q daqui das paredes internas aqui da cavidade, ó, a carga total dá zero e obedece então à lei de Gauss, tá certo? Então isso aqui, na verdade isso aqui foi confirmado experimentalmente numa experiência de Faraday, tá? Que ele fez com um balde de gelo, um balde metálico, tá? Esse balde ele ficava sobre uma superfície isolante e ele colocou uma esfera carregada, tá? Ele colocou essa esfera carregada, ela estava amarrada num fio isolante aqui, ó. E quando ele colocou essa esfera carregada dentro aqui do balde metálico, aconteceu exatamente a mesma coisa do que a gente acabou de falar, tá? Na verdade eu esqueci de falar o restante aqui, mas eu vou já voltar para a experiência do balde lá de Faraday, tá? Tá, como aqui nas bordas dessa cavidade foi induzida uma carga elétrica negativa, essa carga tem que vir de algum lugar, né? Essa carga deve ter vindo de algum lugar. E ela veio lá das bordas, tá? A gente tinha o seguinte, ó. Basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho um condutor aqui e tem uma cavidade dentro desse condutor, um buraco dele, e dentro dele tem uma carga mais Q aqui,
essa carga mais Q vai induzir uma carga negativa aqui, nas bordas internas aqui dessa cavidade, de menos Q. Mas esse menos Q veio da onde, né? Ele veio das cargas que estavam aqui nas bordas, ó. Então acaba que aqui fora a gente induz uma carga mais Q também, que veio da movimentação desses elétrons que vieram para cá para dentro, ó, vieram de fora para cá, tá? Então, os elétrons vieram de fora, foram atraídos por essa carga interna aqui e acabaram deixando uma carga exatamente de mesmo valor aqui fora, tá? E isso acontece também no experimento lá de Faraday, ó. O que aconteceu foi o seguinte: quando ele adicionou essa bolinha dentro do balde metálico, aqui a gente tem um desenho das linhas de campo saindo da nossa bolinha carregada e indo em direção aqui, ó, às paredes internas da nossa cavidade aqui do balde, né, ó. E aí ele induziu uma carga negativa aqui de mesmo valor, sinal contrário, né, que por sua vez induziu uma positiva de igual valor também, com o mesmo sinal da carga que está aqui dentro, tá? Aqui fora. Isso aqui foi um experimento feito por Faraday, que confirmou a lei de Gauss, tá certo? E aí outra coisa que Faraday fez, ele foi além, ele encostou a bolinha na parede interna, de modo que ela começou a fazer parte da cavidade, né? E aí, como ela tinha uma carga Q e a cavidade aqui tinha na parede interna tinha uma carga menos Q, quando soma menos Q com Q, vai dar uma carga nula, tá? A carga vai dar zero, né? Mas tem essa carga que foi para cá para fora, tá? Acaba que essa carga não se perdeu. Essa carga que originalmente estava aqui nessa bolinha, ela simplesmente foi transferida para as paredes externas do balde aqui, como vocês estão vendo aqui na figura, tá? Essa parte mais externa, ó, do balde está toda carregada positivamente, tá certo? Esse foi um experimento do balde de gelo de Faraday, que confirmou a lei de Gauss. Uma outra coisa que a gente também obedece a esse princípio é o seguinte, ó. Gerador de Van de Graaff, né? Gerador de Van de Graaff, você tem aqui o seguinte: eu tenho aqui um condutor e na parte interna desse condutor tem uma lâmina que ela é atritada por essa correia aqui, tá certo? Tem uma correia, tá o tempo todo passando aqui, girando, né? Girando, subindo aqui as partes, descendo para cá. E aqui embaixo tem, ó, uma fonte de elétrons. Tem uma ligação diretamente para a Terra aqui, ó, aqui também, tá? E aí como é que funciona? Ó, nesse atrito da correia com a parte interna da nossa esfera aqui do gerador, ele vai drenar, essa correia ela vai puxar elétrons desse material, desse metal, né? E vai acabar levando esses elétrons para cá para baixo, tá? De modo que eles encostam aqui, ó, são drenados aqui para a Terra, tá? E ela vai ficando positiva na parte interna do condutor aqui, ó, ficando positiva aqui por dentro, né? Só que, como a gente já falou, como aqui dentro não tem carga, a carga interna aqui é zero, né? Não tem nada aqui. Se eu fizesse uma gaussiana aqui, ó, né, ia dar zero em todos os pontos aqui, tá? Então, não pode ter linhas de campo para cá, para dentro, tá? Então, a tendência dessas cargas é irem para fora, tá? Então, no gerador de Van de Graaff, a carga que a gente fornece para essa esfera, ela já vai imediatamente indo para fora da superfície, tá? Se acumulando na parte externa e criando, consequentemente, um campo elétrico aqui fora, ó, tá? Por isso que faz com que facilmente você leve um choque, eletrize o cabelo e tudo mais, tá certo? Porque essas linhas de campo são criadas aqui do lado de fora, tá? E não do lado de dentro aqui, que não tem nada, não tem carga e também não tem campo aqui, tá? Beleza? Um outro exemplo é a gaiola de Faraday, né? Chamada gaiola de Faraday. Aqui, ó, tem até uma foto aqui de um cara que provavelmente é formado em física. Esse cara, ele tá dentro da gaiola de Faraday. É como se fosse um condutor aqui, ó, um condutor com uma cavidade, tá? É como se fosse um condutor com uma cavidade. Só que dentro dessa cavidade tem um cara que aqui dentro ele tem carga zero. E tendo carga zero, qualquer superfície gaussiana que eu traçar aqui vai ter fluxo zero e campo zero, tá? Mas explicando, ou seja, o campo elétrico que vem aqui, ele não consegue atingir a parte interna da gaiola, tá? Ele acaba passando para a Terra. Mas a explicação é mais ou menos essa aqui, ó. Na verdade é essa aqui. Quando o campo elétrico atravessa
uma certa região do espaço aqui e tem um condutor na forma desse anel aqui, a tendência é que ele puxe as cargas negativas para o lado de cá, para o lado esquerdo, tá? Se o campo estiver nessa direção, e ele para o lado direito vem as cargas positivas, tá? Ele polariza o meu condutor aqui. De modo que eu tenho aqui, ó, cargas positivas, cargas negativas, que ela acaba criando um campo contrário de mesmo valor, tá? Só de sinal diferente aqui, ó. Daqui para cá, eu vou ter um campo voltando, tá? E esse campo, o módulo dele é menos E, tá? De modo que quando eu somo menos E com esse E aqui dentro dá um campo nulo, tá? Nulo. Beleza? Ou seja, o próprio material cria um campo elétrico contrário ao campo que criou essa divisão de cargas dentro dele, fazendo com que aqui no centro não tenha campo elétrico, fique tudo vazio de campo, assim, zerado de campo elétrico aqui dentro, tá? E aí é uma proteção. Por isso que o carro, né? O carro é um... O pessoal acha que o que isola o carro são os pneus, né? De um raio, por exemplo, nada a ver. O carro é como se fosse uma gaiola de Faraday, tá? É uma cavidade, é um condutor metálico com uma cavidade dentro, né? Essa cavidade, se você estiver dentro, você está protegido. Não tem campo elétrico passando por você, tá? Tá aqui você, sua família e tal. Não tem campo elétrico. Vamos supor, uma descarga elétrica, um raio, quando ele cai no carro, por maior que seja essa descarga, ela tem a tendência de passar pelas bordas, pela lata do carro, a lataria do carro, tá? Ela não vai entrar aqui, porque aqui dentro o campo é zero. Aconteceu inclusive uma família no Rio de Janeiro que caiu um fio de poste em cima de um carro, né? E aí não aconteceu nada, só que depois, quando o cara abriu a porta, aí ele morreu, né? E a família também morreu porque pegaram nele e todo mundo morreu, tá? É só porque ele violou essa cavidade, vamos dizer assim, né? Ele violou essa gaiola de Faraday aqui, tá certo? Ele abriu isso aqui, então acaba que ele se comunicou com a parte externa e provavelmente colocou o pé no chão e tal, então mudou toda a configuração aqui da nossa gaiola de Faraday, tá certo? E aqui para encerrar, o livro fala sobre o campo elétrico na superfície de um condutor, tá? Campo elétrico na superfície de um condutor, que basicamente você agora não tem mais um plano infinito como naquele outro caso lá, tá? Não é mais um plano infinito igual a esse aqui, tá certo? Que é um plano aberto, tá? Lembrando, esse é o detalhe, ó. Esse é um plano aberto, que a gente acabou de deduzir o campo elétrico dele, né? Dado por esse valor aqui. Agora a gente tem o interior de uma superfície de um condutor, uma superfície fechada. Seguindo esse raciocínio de que o campo elétrico é nulo dentro de uma cavidade, né? De um condutor. Eu tenho aqui uma superfície do condutor, tá? E eu traço uma gaussiana em forma de um cilindro aqui, tá certo? Um cilindro que corta uma partezinha desse condutor. Aqui, ó, em forma de um círculo, né? Na parte interna aqui o campo é zero, tá? Por quê? Porque dentro do condutor o campo é zero. Então não vai ter fluxo nessas laterais, não vai ter fluxo embaixo. Não vai ter fluxo em nenhuma parte aqui debaixo do cilindro. O fluxo que vai ser só nessa tampa de cima. E detalhe aqui que ele está considerando só a componente perpendicular do campo, ou seja, somente essa componente normal, tá? É como se o campo só existisse nessa direção aqui, ó, perpendicular, paralela ao cilindro, tá? Então o único fluxo que ele vai ter, esse vetor perpendicular, é o fluxo nessa tampa aqui. Nessa parte lateral ele vai estar paralelo, né? Não vai cortar, tá? E essa parte interna aqui, a carga, essa carga interna é sigma vezes a área A da circunferência, tá? De modo que o fluxo aqui simplesmente perpendicular vezes A, né? Eu uso a lei de Gauss. A lei de Gauss vai me dar o quê, ó? Ela vai me dar que o fluxo elétrico é carga sobre ε0. Quem é o fluxo? É perpendicular vezes a área é igual a carga interna, que é sigma A, certo? Ó. Sigma A dividido por ε0. Corto esse A com esse e dá que o meu campo perpendicular vai ser
esse valor aqui. Então aqui é uma forma que a gente tem de calcular o campo perpendicular à superfície de um condutor carregado, né, que tem campo elétrico nulo no seu interior, né, como todos os condutores aqui que a gente viu no equilíbrio eletrostático eles têm, tá certo? Então é isso, essa foi a nossa aula. Eu vou fazer alguns exercícios em sala, tá certo? Qualquer dúvida pode perguntar, qualquer dúvida sobre os exercícios, sobre esse conteúdo pode perguntar, que vai ser um prazer tirar essa dúvida, certo? Um abraço e até a próxima aula.